Mais um dia, mais um capítulo, que bom estarmos juntos. Dessa vez para estudarmos o capítulo 27, o penúltimo capítulo de Mateus. Olha como foi rápido. Um capítulo por dia, a gente vai vencendo 1189 dias para estudar toda a Bíblia, para passar toda a Bíblia uma vez. Que delícia! Na próxima vez, quando isso acontecer, vamos retornar, porque a gente não para, né? Ah, pronto, já estudei a Bíblia 1189 dias, agora não preciso estudar mais? Que isso? Claro, todos os dias. A gente repete e volta. E é interessante na Bíblia que quando você volta no mesmo texto que você leu há um tempo atrás, o capítulo, o livro, você já não é mais a mesma pessoa. Então aquele texto tem um outro sabor para a sua vida. É lindo estudar a palavra de Deus. Por isso estamos aqui todos os dias às 6 da manhã na TV Novo Tempo. E a partir das 6 da manhã também, um novo capítulo é lançado lá no YouTube. Você pode nos acompanhar ali. Se inscreva no YouTube, o nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. É uma família linda que está lá. Um abraço para todos aqueles que fazem parte dessa família do Reavivados lá no canal do YouTube. Ele vai aparecer mais vezes aqui durante o programa. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, de Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Não é? O capítulo 27, é o penúltimo capítulo deste Evangelho, Evangelho segundo Mateus. Nós estamos também no NT Play, ali você tem outros conteúdos, além dos da TV, entrevistas, filmes, programas infantis, uma maravilha, apoiada pelos Anjos da Esperança. Eles nos ajudam a mantermos o programa com suas doações. Este programa e o programa da Rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos gratuitos que chegam até você, diversos assuntos. Vou apresentar daqui a pouquinho um deles aqui. Quer se tornar um anjo da esperança e nos ajudar a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo? Muito simples, mande uma mensagem para este WhatsApp aqui, eu quero ser um anjo, e você vai receber as orientações. Então, bem-vindo, bem-vinda. Vamos para o intervalo? A gente volta já com o penúltimo capítulo de Mateus. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer muito grande receber você que chegou agora e está nos acompanhando na TV, você que está através do YouTube estudando a palavra também conosco ou das outras mídias também. Vamos para o penúltimo capítulo de Mateus. Já vamos entrar, depois de amanhã, né? Vamos entrar aqui em Marcos. Marcos é um evangelho muito interessante, o menor evangelho, 16 capítulos. E Marcos parece um menino contando a história de Jesus. Você vai saber mais depois de amanhã, tá bom? Então vamos lá para o nosso penúltimo capítulo. Muita coisa acontece do 26, 27, 28. Muita coisa acontece, especialmente desses primeiros aqui, 26, 27. A história de Jesus, a morte de Jesus é contada não de uma maneira rápida, né? Mas um pouco mais concisa, mas muitos elementos. Então a gente vai passar por muitas coisas aqui. Ontem já vimos aí a partir do 26, né? 76 versículos, desde o plano para tirar a vida de Jesus, né? A traição, a ceia, Jesus no Getsêmani preso. E aqui no 27, depois de passar pela casa de Caifás, não é? Pela mansão de Caifás, alguma coisa que destacava, né? O sumo sacerdote era o mais importante judeu daquela época, não é? A maneira como ele era tratado, o poder que tinha em suas mãos também, poder muito grande. Fatalmente, alguns deles, inclusive Caifás, conseguiram esses cargos por meios políticos e financeiros, como hoje talvez aconteça em alguns lugares, né? Algum político
toma dinheiro de tanta gente que depois tem muita gente para prestar contas. Da mesma maneira, aqui acontecia isso. Caifás estava envolvido com muitas pessoas. E Jesus levado à sua casa, Pedro tem aquele encontro rapidinho com Jesus depois de ele ter negado a Cristo 3 vezes. E aqui o galo canta, ele chora amargamente e a história continua. Jesus é entregue agora a Pilatos. Já que ele estava ali, vamos levar a Pilatos. Pilatos vai decidir, afinal de contas, o sinédrio judaico não podia, embora pudesse decidir, mas não podia executar a morte de um cidadão, especialmente nesse dia ou nesses dias das festas, né? Eles não esperaram, eles foram para cima de qualquer jeito, eles queriam silenciar o Messias, o verdadeiro Messias, não considerando um Messias ou o Messias. Ao romper do dia, isso já na sexta-feira cedo, bem cedinho, não era o horário de reuniões no Sinédrio, mas mesmo assim eles passaram a este conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Tomaram a decisão da morte de Cristo, da execução, mas não podiam executar, então levaram para Pilatos. Nesse meio tempo, antes de Jesus estar diante de Pilatos, Mateus coloca o traidor e o suicídio do traidor. Enquanto no final do capítulo anterior, Pedro nega Jesus, chora amargamente, mas não vai se enforcar, porque o que ele sentiu foi arrependimento de ter feito aquilo. Na verdade, ele segue Jesus de longe, e a gente usa muito essa expressão, né? Seguir Jesus de longe é perigoso. Ele não estava comprometido com Jesus, ele tinha o seu coração, sim, e as suas intenções eram todas voltadas a Cristo. A Cristo, ele amava Cristo. Mas em João nós vamos ver no capítulo 21, no último capítulo, esse tipo de amor, né? Vários tipos de amor, e o amor que ele usava para amar a Cristo, mas ele tinha a intenção. Muitos de nós podemos ter a intenção também de fazer as coisas corretas, muitos de nós podemos dizer que somos cristãos, e de fato somos cristãos, mas essa é a nossa intenção. A intenção, somente a intenção, ela não resolve nada. Nós temos que partir para a execução da intenção. Aí então completamos a essa nossa decisão, né, de colocar em prática o cristianismo. Alguém pode amar e dizer que ama sua esposa, seu marido, seu cônjuge, né, mas não ser fiel, mas continuar, não, eu amo, eu não quero tirar ali. Como é que pode sobreviver um coração dividido? E Pedro estava com o coração dividido aqui, ao mesmo tempo que ele queria que as coisas acontecessem. Ele também preservou a sua vida, mas ele se arrependeu amargamente, diz a Bíblia, chorou amargamente, já diferente de Judas. Judas, que queria empurrar Jesus para ser o Messias aclamado, o rei aclamado, se vê agora numa situação bem complicada. Jesus ia morrer. E o silêncio de Jesus diante das suas perguntas, dos seus algozes, era terrível, porque eles queriam uma confrontação. E Judas percebe que nada daquilo que ele havia planejado, e também tinha interesse em Cristo, ele não estava ali à toa. Ele tinha interesse em Cristo, mas na realidade ele agiu mal, que as suas intenções, elas foram impuras. Agora, entregando a Cristo, beijando a Cristo, imaginou que ele iria se proclamar rei. O seu silêncio, diz aqui a Bíblia no verso 3, ele foi tocado de remorso. Há no grego duas palavras que são diferentes e são bem próximas, metanoel e metamelomai. Uma indicando arrependimento completo e a outra remorso. Tristeza pelo pecado, mas não abandono do mesmo. E foi o que ele sentiu aqui.
É a palavra que aparece aqui. Ele foi devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente, não era isso que eu queria. Ele estava indo para a morte, ele percebeu isso, porém responderam: bom, aqui importa, isso é com você, já está feito, tudo está feito. Ele retirou-se, jogou as moedas e foi se enforcar. Ele não olhou para Jesus mais, né? Se ele tivesse tido um encontro, talvez, como Pedro teve um encontro ali rapidamente na casa de Caifás, viu Jesus de longe, o seu olhar perdoador, mas Judas também poderia se lembrar deste olhar perdoador. Eu não sei como seria a história se Judas não tivesse se enforcado, tivesse buscado a Jesus para pedir perdão, mas a porta estava aberta. Sempre a porta estará aberta para isso. Bom, isso para se cumprir aqui o que o profeta Jeremias fala, mas esse dinheiro que os judeus também pegaram, os líderes não quiseram gastar, entre eles compraram um campo para um tipo de um cemitério, não campo do oleiro, como um cemitério para os forasteiros. Os forasteiros não seriam enterrados junto com os judeus. Jeremias diz, capítulo 9, verso 10, né? Tomaram as 30 moedas de prata vou ler de novo aqui. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram para o campo do oleiro. Isso aqui é bem claro, né? As palavras aqui de Jeremias. E Judas se enforcou. Acabou para Judas, né? A história segue. Isso foi um hiato para dizer, foi entregue a Pilatos, agora volta para Pilatos. E ele pergunta: você é o rei dos judeus? E as respostas de Jesus diante de todas essas indagações, né, com Caifás, com Herodes, com Pilatos, tu dizes. Você não percebe quantas acusações estão sendo feitas? Porque ele mesmo entendeu que aquilo tudo era por inveja. Havia o costume de soltarem um prisioneiro nesse dia de festa. Ele disse: eu vou apelar para isso, eu não vejo culpa nesse homem. Chama Barrabás, que era um baderneiro, conhecido, agitador, e ele perguntou para a turba que estava, já era uma turba diante da casa dele, e se vocês querem que solte quem dos dois? Quem dos dois? Barrabás ou esse Jesus que é chamado Cristo? Isso é uma expressão forte, porque Jesus chamado Messias, e ele repete mais uma vez essa expressão. A sua mulher interfere e diz: não coloque a mão nisso. Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri esse respeito. Muito sofri, mas os sacerdotes tentavam persuadir o povo, eles soltaram os rumores, e naquele tempo, quando não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, eles pagavam pessoas para espalharem a discórdia, e que, misturados diante do povo, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos pergunta outra vez, e as pessoas respondem: seja crucificado. Seja crucificado, e começaram com um barulho tremendo. Então, Pilatos lava as suas mãos, né? E ficou conhecida essa atitude como: vamos lavar as mãos, né? Lavou as mãos, não tem nada a ver com isso. Claro que tinha a ver com isso, ele tinha condições de decidir alguma coisa ali, mas como é que seria a história se ele não tivesse tomado essa decisão? Jesus é entregue aos soldados, ele sofre, ele apanha. Há um livro que é um médico que escreve, é A Geografia do Sofrimento de Cristo. Ele conta ali as barbaridades que foram feitas, né? O tipo de chicote que dilacerou as costas de Jesus, a coroa de espinho. E hoje a gente vê por aí, eu tenho inclusive um espinho que é dito que foi usado, né, daquele tipo de espinheiro para a coroa, que parece um prego enorme, duro,
quando foi colocado na fronte. A coroa não mata ninguém, não mata ninguém. As chicotadas eram dadas para não matar, mas para deixar doloridíssimo a vida. A respiração era cortada várias vezes por causa da dor, e a gente sabe disso. Ele foi escarnecido, tiraram a roupa dele, ele ficou nu. E foi pregado nu. A história coloca lá, os pintores colocam lá uma fralda nele, alguma coisa parecida com um calção, mas ele foi pregado nu. Muitas vezes, nesse livro, o autor menciona que as genitálias eram pregadas também. As mulheres eram pregadas de costas para o público e os homens eram pregados de frente para o público. Então foram momentos bastante duros. Colocaram lá um caniço nas mãos dele, colocaram um manto para dizer, olha aí o rei, olha o rei, olha o rei. E o momento da o momento que se encaminhava para a crucificação, ele encontra alguém que alivia a sua dor, Simão Cirineu, num outro evangelho, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que carrega a cruz que não era dele, mas ele carrega a cruz. É levado ao Gólgota, é colocado ali, repartem as suas roupas, os soldados tiram sorte, e uma placa preparada por Pilatos para provocar os líderes judaicos. Este é o rei dos judeus, este é Jesus, rei dos judeus. Tudo isso, colocado entre dois ladrões, a história dos ladrões depois aparece mais em outro evangelho, não é? Terrível. Nesse livro também o autor menciona que o prego não foi colocado aqui, o prego foi colocado aqui. Aqui o prego rasgaria facilmente a carne e a nervação. Aqui os ossos, né, segurariam. A pessoa morria na cruz não por causa dos pregos, ela morria por asfixia. Depois de um tempo, o corpo não aguentava mais fazer o diafragma puxar o ar para dentro dos pulmões. Ele tentava com os pés forçar, perdendo a força dos pés, o diafragma também vai embora. Então, cada vez que precisava respirar, ele precisava subir os pés. E eles estavam pregados, possivelmente nos calcanhares, os dois calcanhares juntos. Então, um pouquinho de lado, essa é a ideia do autor, porque outros foram encontrados assim, dessa forma. Tudo conspirava. Eles davam uma mistura de vinagre e alguma coisa a mais para que o crucificado ficasse meio entorpecido, era uma droga, um entorpecente. Jesus não aceitou isso. Começaram a gritar, você confiou em Deus? Se tu és o Filho de Deus, a mesma tentação do deserto que o diabo empichou sobre Cristo. Se tu és, ele sabia quem era. Ele sabia sobejamente quem era. Seu pai disse, o pai, né? Deus, o pai, na qualidade de Salvador ali, Jesus era o Filho, disse várias vezes, tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E Jesus, então, antes de morrer, diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eli de El, né? El, Deus. E alguns achavam que ele estava evocando a Elias. E agora um fato acontece lá no santuário. O véu do templo é rasgado, verso 51. Nós temos a mania de costurar o véu. Sabe o que é costurar o véu? É voltar para as práticas antigas. Nós não precisamos mais de um substituto, um cordeiro. Não precisamos mais do templo. Muitos se equivocam achando que a igreja, hoje a eclésia, é o templo. E agem como se fossem. Não costure o véu se rasgou. Agora é uma nova dispensação, uma nova aliança. O véu cai, é rasgado, os sepulcros se abrem e muitos são ressuscitados. Olha, imagine que situação. E aparecem nas cidades. O centurião diz, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Este verdadeiramente era o Messias. Jesus é sepultado.
num local que não era seu. José de Arimateia oferece a sua sepultura que ele estava preparando para sua família. Ele pediu para Pilatos. O corpo foi guardado a 7 chaves, podemos dizer assim, porque eles diziam: os discípulos vão roubá-lo. E foi exatamente o que aconteceu, o que eles falaram depois desses 3 dias, né? Sexta-feira é um dia, sábado é outro dia, domingo cedinho era outro dia, 3 dias ali. E amanhã nós vamos ver sobre a ressurreição de Cristo, a coisa mais impressionante, mais impressionante. E eu tenho certeza que nós devemos pensar assim: a sexta-feira foi terrível, mas o domingo, Jesus ressuscitou. No domingo ele ressuscita. Você pode estar enfrentando um problema grave na sua vida, mas lembre-se sempre, vai ter o dia da libertação, vai ter o dia em que nós estaremos com Cristo num lugar onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais pranto. Vamos pensar bastante nesses momentos finais da vida de Cristo, finais aqui, porque Ele vive e reina no seu reino. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos. Pedimos que o Senhor faça com que essa história, que pouco comentei, mais apresentei os fatos, porque ela em si é impressionante. Que esta história real nos leve até o domingo da ressurreição e nos leve à esperança da volta de Jesus, quando o reino será implantado. Em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o último capítulo do livro. Um abraço. Imagine que você está andando na rua e vê 2 restaurantes vazios. Você não conhece nenhum deles e escolhe um para sentar. Em seguida chega um grupo que também não sabe nada dos restaurantes. Eles veem um restaurante sem ninguém e outro com você dentro. O que eles fazem? Escolhe o que você está. Na sequência vem um casal, olha os 2 restaurantes e pensa: esse que tem gente deve ser melhor que o vazio, e acaba escolhendo o mesmo. E assim vai acontecendo o que chamamos de efeito manada. Até que no final temos um restaurante que é sucesso e outro um fracasso, simplesmente porque tendemos seguir outras pessoas. O mesmo acontece na moda. Alguns começam a usar determinadas roupas, outros gostam e copiam. Depois de um tempo, quase todo mundo se veste daquele jeito. Um triste exemplo desse comportamento foi verificado na tragédia da boate em Santa Maria, no sul do Brasil, onde centenas de jovens acabaram perdendo a vida por conta de um incêndio. Ao entrarem no local, os bombeiros notaram que muitos morreram no banheiro, provavelmente porque viram alguém correndo naquela direção e acabaram seguindo o instinto de manada. Se estão indo naquela direção, é porque deve ser o melhor a fazer. O instinto é muito forte. Quando seguimos um grupo sem questionar racionalmente a direção, podemos ser apenas mais um animal cego correndo na direção da manada. No capítulo 27 de Mateus, encontramos tal efeito dentro da religião. O contexto mostra o segundo julgamento de Jesus após sua prisão. A razão é que inicialmente os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia porque ele se autodenominava Filho de Deus. Mas como não tinham poder de condená-lo à morte, eles o levaram às autoridades romanas para que fosse julgado e executado. Pilatos, governador romano, encarregado pelo julgamento, percebeu que Jesus era inocente. Tentando então salvá-lo sem prejudicar sua imagem, ele apresentou uma tradição habitual na época da Páscoa naqueles tempos, que era a de soltar um preso como demonstração de bondade. Vale lembrar que por ocasião da Páscoa, Jerusalém estava repleta de pessoas vindas de vários lugares do mundo. Era uma sexta-feira e um grande julgamento estava acontecendo. Pilatos colocou diante da multidão Jesus e Barrabás e pediu que eles escolhessem um para ser solto. Na multidão existiam muitas pessoas que nem conheciam os 2 homens. Porém, os líderes religiosos começaram a influenciar as pessoas para livrarem Barrabás. A partir do verso 20 lemos: Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: Qual dos 2 vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Perceba que o texto bíblico deixa claro que muitas pessoas que condenaram o Filho de Deus o fizeram simplesmente porque se permitiram ser manipuladas por outros indivíduos.
Se alguma vez você achou que a expressão a voz do povo e a voz de Deus tinha alguma coisa a ver com a Bíblia, aqui está a prova em contrário. Nesta eleição democrática, o povo é unânime em escolher Jesus e não o bandido Barrabás. Percebe como podemos condenar inocentes só porque seguimos cegamente a multidão? Por isso, precisamos sempre questionar as razões de nossas escolhas. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele